Bibliologia, terceiro capítulo. Estudaremos agora sobre as línguas originais da Bíblia. As línguas originais da Bíblia: o hebraico e o aramaico para o Antigo Testamento, e o grego para o Novo Testamento, são as línguas originais da Bíblia. 1. Hebraico. Quase todos os 39 livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico. As letras tipo bloco eram escritas em maiúsculas, sem vogais, sem espaços entre palavras, frases ou parágrafos, e sem pontuação. Os pontos das vogais foram acrescentados mais tarde, século VI, entre 500 e 600 a.C., pelos eruditos judeus residentes em Tiberíades Massoretas. Palavra derivada de Massora, que quer dizer tradição, isto porque os massoretas, por meio desse sistema, fixaram a pronúncia tradicional do hebraico. Quaisquer texto bíblico posterior ao século VI é chamado massorético, porque contém sinais vocálicos. O hebraico é conhecido como um dos idiomas semíticos. Esses sinais são pontos colocados em cima, embaixo e dentro das consoantes. Como a maior parte das línguas do ramo semítico, o hebraico lê-se da direita para a esquerda. O alfabeto compõe-se de 22 letras, todas consoantes. Há sinais vocálicos, sim, mas não podemos chamá-los de letras. A escrita hebraica dos tempos antigos só empregava consoantes sem qualquer sinal de vocalização. Os sons vocálicos eram supridos pelo leitor durante a leitura, o que dava origem a constantes enganos, uma vez que havia palavras com as mesmas consoantes, mas com acepções diferentes. Quer dizer, a pronúncia exata dependia da habilidade do leitor, levando em conta o contexto e a tradição. É por causa disso que se perdeu a pronúncia de muitas palavras bíblicas. 2. Aramaico. Um idioma aparentado com o hebraico, o aramaico tornou-se a língua comum na Palestina depois do cativeiro babilônico, 500 a.C. Algumas partes do Antigo Testamento foram escritas nesse idioma. Uma palavra designando o nome de lugar em Gênesis 31, 47. Um versículo em Jeremias 10 e 11. Cerca de 6 capítulos no livro de Daniel, 2, 4, b a 7 e 28. E vários capítulos em Esdras, 4, 8, 6, 18, 7, 12, 26. O Antigo Testamento contém, além do hebraico e aramaico, algumas palavras persas, como Tirsata Esdras 2, 63, e Sátrapa Daniel 3, 2. Aramaico continuou sendo o vernáculo da Palestina durante vários séculos. Temos assim algumas palavras aramaicas preservadas para nós no Novo Testamento. Talita cumi, menina, levanta-te, em Marcos 5:41. Epata, abre-te, em Marcos 7:34. Eli, Eli lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Em Mateus 27:46. Jesus se dirigia habitualmente a Deus como Abba, aramaico Pai. Note a influência disto em Romanos 8:15 e Gálatas 4:6. Outra frase comum dos primeiros cristãos era Maranata, vem, nosso Senhor, em 1 Coríntios 16:22. Devido aos hebreus terem adotado o aramaico como uma língua, este passou a chamar-se hebraico, conforme se vê em Lucas 23:38, e também, por cima dele, estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o Rei dos Judeus. João 5, 2. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. 19, 13, 17, 20. Atos 21 e 40. 26, 14. 72. Apocalipse 9 e 11 tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego, Apolion. Portanto, quando NT menciona o hebraico, trata-se, na realidade, do aramaico. Marcos, escrevendo para os romanos, põe em aramaico capítulo 5 versículo 41 e, tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que, traduzido, menina, a ti te digo, levanta-te. E capítulo 15. E versículo 34 e, à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso, traduzido, Deus meu, por que me desamparaste? Já Mateus, que escreveu para os judeus, escreve a mesma passagem em hebraico, Mateus 27, 46. O aramaico ainda sobrevive numa remota e pequena vila da Síria, chamada Maloula, com a população de 4.000 habitantes.
3. Grego. Apesar de Jesus falar aramaico, o Novo Testamento foi escrito em grego, grego koine. A mão de Deus pode ser vista nisto, porque o grego era o idioma internacional do século I, tornando assim possível a divulgação do Evangelho através de todo o mundo então conhecido. A língua grega tem 24 letras. A primeira é alfa e a última ômega. Quando, em Apocalipse 1:8, Jesus diz que é o alfa e o ômega, está afirmando que é o primeiro e o último. Os gregos receberam seu alfabeto através dos fenícios, conforme mostram estudos a respeito. Ninguém vá supor que por não conhecer essas línguas originais das Escrituras, não compreenderá a revelação divina. Sim, o conhecimento e a compreensão dos originais auxiliará muito, mas não é o essencial. Na Bíblia, como já dissemos, vêem-se duas coisas principais: o texto e a mensagem. O principal é a mensagem contida no texto. É especialmente a mensagem que o Espírito Santo vitaliza, revela e maneja como sua espada. Efésios 6:17.